Bem, nós temos nesse contexto atual, né, judiciário, mídia, educação, cultura, ciência, e aí eu não falo só de Brasil não, né, eu posso estender isso ao mundo inteiro. Tudo na mão da esquerda, né, eles ocuparam de fato todos os espaços, e aí eu te pergunto, Didi, o que que falta para a direita se consolidar e tomar espaços? Você acredita nessa virada? Volto a dizer, não só no Brasil, né, a gente tem visto aí pessoas reagindo, em relação à cultura aqui no Brasil, fora do Brasil, né. Tivemos esse choque aí para a velha mídia com o filme do Tom Cruise batendo, recorde nas bilheterias, né. Isso é um sinal de que as pessoas estão carentes de conteúdo que não seja permeado de lacração o tempo inteiro. Ninguém aguenta mais essa propaganda, né, de lacração, ninguém suporta mais, tá sufocante. Então, quando as pessoas têm a oportunidade de ter um conteúdo que não seja nessa linha, sim, é lógico, as pessoas vão consumir. Nós temos a situação dos Providas também, que tem aparecido cada vez mais, né, os grupos, as pessoas têm se posicionado em favor da vida. A gente tem também manifestações pela liberdade no mundo inteiro. Essa crise sanitária deixou isso claro, que as pessoas estão sentindo, sim, o peso do controle, né, a questão da liberdade religiosa, as pessoas estão se atentando ao quanto os cristãos são perseguidos, porque não se fala, a velha mídia não se fala em perseguição aos cristãos, né. De acordo com o Portas Abertas, é o grupo mais perseguido do mundo, o grupo religioso mais perseguido do mundo são os cristãos. E, aliás, não só no contexto de religião, mas os cristãos são o grupo mais perseguido no mundo, e isso não é falado, mas as pessoas estão reagindo e estão mostrando isso. Então você acredita nessa virada? Você acredita que é possível recuperar esses espaços que a esquerda tomou? Vamos lá. Acredito sim, acredito piamente nisso, porque, como disse o mestre Olavo de Carvalho, por que a esquerda hoje nada de braçada? Porque ela está colhendo o que ela plantou há 40, 50 anos atrás. Tem um vídeo de Lula que está voltando a circular aí, que ele fala justamente isso. A gente não pode importar o modelo comunista soviético, a gente não pode importar o modelo comunista de Cuba, porque não se adaptaria ao Brasil. A gente tem que fazer um modelo comunista brasileiro que se adapte à sociedade brasileira. Isso ele disse na década de 80. Eu até fiz um vídeo sobre isso que está no meu canal de Red Pill. Então, o que é que aconteceu? Há 40, 50 anos atrás, a esquerda foi lá, plantou a sementinha. Pronto. Inteligentemente, eles perceberam que a dominação da política viria através da cultura, como também bem disse o nosso mestre Olavo de Carvalho. Então, o que é que aconteceu? Os militares erraram crassamente quando deixaram a cultura na mão desses caras, mesmo durante o regime militar. Não jamais poderia ter deixado isso acontecer, jamais, porque a partir da cultura se enraizou para as redações de jornais, televisões, rádios, universidades, Ministério Público, Superior Tribunal de Justiça, TSE, STF, tudo foi dominado, mas inicialmente vieram pela cultura. E por que eu sou otimista em relação a isso? Porque agora a gente plantou a nossa semente e a nossa semente germinou. É uma planta pequenininha, ainda frágil, precisa de sol, precisa de água, de cuidados, mas germinou, que é o que interessa, porque ela podia ter morrido, mas ela sobreviveu. Então, e o próprio Olavo dizia que a gente tem apenas a cereja do bolo, que é o presidente da República. O bolo inteiro a gente ainda não tem, mas a gente vai ter. Eu tenho otimismo que a gente vai ter. A gente viu o trabalho de Mário Frias e do André Pociúncula na cultura. Simplesmente acabou com a mamata da Lei Rouanet, o que ajudou a que o presidente apanhe dia sim, outro também, não só da mídia, mas como dos artistas que sentem falta do dinheiro fácil que Lula e Dilma e todos os governos anteriores, FHC, Temer, todo mundo jorrava para a cultura. E aí é fácil, né, meu irmão? Você ganhando 100, 200, 1 milhão, 2 milhões, etc e tal. Você não vai falar mal do governo que lhe paga tão bem.
Então, através da cultura, a gente vai conseguir mudar isso. Vai ser no próximo governo Bolsonaro? Não, não vai. Vai ser no sucessor do presidente Bolsonaro? Também não vai. Mas, paulatinamente, progressivamente, a gente vai começar a fazer a mesma coisa que a petralhada fez há 40 anos atrás, ocupar os espaços, mas principalmente através da cultura. Você falou aí do filme do Tom Cruise, né, o Top Gun, se eu não me engano, eu ainda não assisti não, mas tenho vontade de assistir. A gente vê que quem começa muito a lacrar, transformando os super-heróis tudo em LGBTQI, sempre colocando agora um negro na frente, uma mulher na frente. Não tenho nada contra a mulher na frente ou negro na frente, não, pelo amor de Deus. Mas o que não pode é deixar que o homem branco seja o vilão da história sempre. Então, o que é que aconteceu? Netflix, maior prejuízo da história. Ninguém quer mais assistir essa merda dessa Netflix. Ninguém atura mais todas as produções dessa porcaria dessa Netflix, que, diga-se de passagem, eu não assino, nunca assinei e jamais assinarei. Prejuízo de mais de 2 milhões de assinantes que deixaram de comprar o conteúdo deles, porque ninguém aguenta essa lacração. Outro exemplo, CNN Streaming gastou 300 milhões de dólares para botar uma merda dessa no ar. Não durou um mês. Um mês, gente. Não durou 30 dias. Assumiu 300 milhões de dólares de prejuízo e tirou do ar. Por quê? Eles achavam que alguém vai querer pagar para ver uma merda de uma CNN, pelo amor de Deus. Só na cabeça desses doentes que vivem numa bolha. O mundo real quer ver a realidade. Nada contra negro, nada contra índio, nada contra gay. Ok? Mas cada macaco no seu galho, meu irmão. Então, as pessoas não aguentam mais essa lacração. Já estão de saco cheio disso. E aí, o reflexo é esse. Netflix prejuízo, CNN falida, e esse é o caminho. Outra coisa, você falou aí dos cristãos, e bem lembrado. Eu sou cristão. Aqui meu crucifixo, aqui do meu lado tem Nossa Senhora de Fátima. Essa daqui foi comprada em Portugal, lá em Fátima, por mim, que já fui lá 4 vezes. Eu morei 10 anos na Europa, não sei se você sabe, e cheguei no Brasil no ano passado, né? Então, passei 10 anos na Espanha, então viajei o mundo inteiro, graças a Deus, conheço bastante a Europa, e comprei essa daqui lá em Fátima. Então, os cristãos são, de fato, perseguidos. Você que é uma jornalista mais do que eficiente e inteligente, é super antenada, sabe que ontem na UFRJ, o ator Mário Lago, inclusive, denunciou isso, e eu fiz um vídeo no meu canal de Red Pill, um imbecil ou uma imbecil de uma professora colocou a imagem de Jesus Cristo na cruz e escrito assim, bandido bom é bandido morto. Então, eles querem de todas as maneiras destruir o cristianismo e não vão conseguir, porque tentaram durante 2000 anos e não conseguiram, e não vai ser agora que eles vão conseguir, entendeu? Tentam destruir a nossa religião de todas as maneiras possíveis e imaginárias, mas não vão conseguir porque o nosso apego a Jesus, o nosso amor ao Criador é maior do que qualquer coisa. Se tiver que acontecer uma nova cruzada, vamos lá para a linha de frente, vamos defender o cristianismo sem sombra de dúvida. Então, quando você vê essa tentativa não é nem tentativa, já está acontecendo. Quantos cristãos são mortos por dia na Nigéria? Na África, todo dia a gente vê degolado, decapitado, as aldeias tocadas a fogo. Na China, as igrejas foram proibidas de colocar a cruz. Como é que você proíbe de colocar a cruz na igreja? E aí, no lugar da cruz, tem a cara daquele maldito desgraçado do Xi Jinping. Então, meu irmão, essa perseguição é grande. A gente já passou por isso na história várias vezes e não é agora que eles vão conseguir vencer a gente, mesmo com toda a tecnologia que eles têm, não vão conseguir vencer. Porque, como eu falei, o nosso amor a Jesus é muito maior do que essas tentativas desses satanistas miseráveis de tentar destruir a nossa religião. Não vão conseguir.
Perfeito. Só um parêntese aqui, o ator que fez a denúncia foi o Mário Gomes. Às E vezes eu a falei o gente... quê? Mário Lago. O Mário Lago já descansa em paz. Já faz Verdade, algum verdade. tempo. Desculpa aí. Não, imagina. São tantos nomes parecidos, né? São atores, os dois, enfim. Agora, Didi, a esquerda não satisfeita em perder a cultura, como você bem lembrou aí, eles têm trabalhado para destruir a consciência de crianças e jovens, né, que são os seus principais alvos, consciência sobre si próprios, né? Diante disso, eles tentam aí implementar a linguagem neutra e a ideologia de gênero. Ao mesmo tempo, o Brasil tem os piores números de educação, temos uma juventude emburrecida, e isso se deve à esquerdização da sociedade. Eu queria só, antes de você responder isso, trazer um exemplo aqui, que ano passado, uma professora do meu filho, né, nesse contexto de pandemia, de aula online, ela foi mandar uma mensagem para o meu filho e mandou para mim. E ela mandou em linguagem neutra. Eu perguntei para ela se ela sabia quantos alunos na sala dela sabia fazer uma análise simples ali, numa frase, uma frase curtinha, né? Identificar ali o sujeito, o verbo, se é que sabe o que é verbo, né? No ensino médio. E aí a professora tentou fazer aquela defesa de inclusão, nananã, e você vê que são pessoas completamente despreparadas que estão ali pela militância e não pela educação mesmo. Então, pergunto para você, tudo isso se deve à esquerdização da sociedade? Vamos lá, André, isso aí é um método. Isso tem método, ok? E o método é exatamente isso. Quanto mais idiota, quanto mais imbecil for uma sociedade e mais pobre e desarmada, mais fácil ela será dominada. Tá aí a Venezuela que não me deixa mentir. E quanto a esse negócio aí, a coisa que mais me dói de toda essa agenda nefasta da esquerda é justamente isso: mexer com as nossas crianças. É a coisa que eu mais tenho ódio de toda a agenda. Pronome neutro é ruim, mas mexer com as crianças, meu irmão, é a coisa que eu mais tenho raiva e mais me dói. E eles fazem isso sistematicamente, dia sim, dia não. O curioso é o seguinte: a criança, ela pode, segundo os esquerdopatas, ela tem maturidade suficiente para os 8, 10 anos querer mudar de sexo. Agora, essa mesma criança de 8, 10 anos, ela não pode ir para a cadeia se ela matar alguém. Entendeu? Então é sempre aquela distorção, é sempre aquele dois pesos e duas medidas, é sempre o absurdo que a gente vê aí na nossa cara. A gente viu agora a USP, que antigamente era tão renomada, mandando diploma bem-vindo a todos. Pelo amor de Deus, brother, onde é que isso vai parar, meu irmão? Aonde é que isso vai parar? Está na hora de exterminar essa esquerda do Brasil. Quando eu digo exterminar, é exterminar mesmo. É tirar essas desgraças de todos o comando de tudo que eles puderem ter comando, das universidades, principalmente, das escolas, da cultura, do Ministério Público, do STF, é tirar essas merdas de lá, porque eles é que comandam tudo isso. Infelizmente, tudo no Brasil, hoje em dia, né, porque nem sempre foi assim, mas a partir da eleição do presidente Bolsonaro, tudo se judicializa. E vai parar na mão de quem, meu irmão? Pelo amor de Deus. Vai parar na mão de esquerdistas. Um era advogado, não vou dizer do PCC, porque eu estaria mentindo, ele jamais foi, mas de uma cooperativa de van muito suspeita. O outro advogado do PT, que para mim é uma organização criminosa. O outro defendia o MST. Então, bicho, como é que você vai querer confiar numa Suprema Corte dessa, aonde os ministros têm essa ideologia arraigada, estão tentando mudar a história, como eles mesmos dizem? Eles são os censores, não, como é? Os que o Dias Toffoli falou. Moderadores? Não, é um termo jornalístico que eu esqueci agora. Mas como Editores? se fosse os editores. Eles são os editores do Brasil. Quantos votos teve Dias Toffoli para dizer que ele é editor de alguma coisa, pelo amor de Deus?
Então, bicho, a coisa, voltando ao assunto, no início da sua fala, a coisa que mais a gente tem que ter cuidado é justamente isso aí, com as nossas crianças. Não mexam com as nossas crianças, como diz a Damares sempre, né? Porque é isso que eles querem. Fragilizar o homem. Olha só, eu, obviamente, amo as mulheres. Sou hétero e gosto muito de mulher. Mas dos países desenvolvidos do G20, apenas 2 países não têm mulher como ministro da Defesa. Sabe quais são? China e Rússia. Lá o ministro da Defesa é homem. Por que, que eu acho que deveria ser homem? Não é porque eu acho que mulher é incompetente, não. É que eu acho que homem gosta mais de guerra do que mulher, entendeu? Homem é mais bélico, gosta mais de porrada, gosta mais de confusão, de conflito. E aí colocam mulheres na frente desses ministérios que são tão importantes, que é o Ministério da Defesa. O que é que acontece? Cada ano na Europa, o Ministério da Defesa tem menos verba, menos verba, menos verba, menos verba. O que é que aconteceu agora na Ucrânia? Está lá a OTAN doida, querendo se defender, não tem como se defender, se a Rússia vier para cima com força mesmo, não tem como se defender. E é uma coisa que Trump já dizia há muito tempo, cobrava da União Europeia e da OTAN que eles, pelo menos, gastassem o que estavam assinado, que, se eu não me engano, era 1% do orçamento do país para a defesa. Nem isso eles gastavam. Então, o que é que eu quero dizer com todo esse discursinho aqui? Que querem fragilizar o homem, feminilizando o homem cada vez mais, e você vê na Rússia e China, o exército, meu irmão, só tem homem. Não tem trans, não tem LGBT. Se descobre que o cara é LGBT, botam ele para fora, é capaz até de prender. Então, bicho, é inacreditável o jeito que o mundo está indo, o jeito que as coisas estão caminhando. E eu espero, como eu disse para você, André, que no futuro, pelo menos aqui no Brasil, que é onde eu vivo agora, né? Passei 10 anos na Europa, mas agora eu vivo aqui. Espero que no futuro o mundo quer se explodir, é problema do mundo. Agora que aqui na nossa área, no nosso quintal, pelo menos as coisas comecem a andar. E é por isso que o mundo inteiro tem ódio de Bolsonaro. É por isso que não só é a imprensa local, não. André, o tempo que eu passei na Europa, eu nunca liguei a televisão lá na Europa para ver uma matéria positiva do presidente Bolsonaro. Eu faço um doutorado lá, né? Sou doutorando, a tese já está pronta, só falta defender. Eu vou ter que voltar para a Espanha para defender a minha tese. Que eu tive que voltar para o Brasil às pressas por causa de problemas familiares. E aí, o que é que acontece? Vou lá, o meu tutor da minha tese é um esquerdista doente, porque, para meu azar, eu resolvi ser artista plástico. Então, você já viu que na minha área, tanto de jornalismo quanto de artes plásticas, na área de humanas, a direita é minoria, mas minoria braba. Na minha universidade, desde o dia que eu entrei, o banheiro já era unissex, pra você ter uma ideia, lá na Espanha. Então, eu até tomei um susto, eu falei, porra, vi uma menina no banheiro, aí quando eu olhei para a porta tinha os 2 símbolozinhos. Paciência, não podia Que fazer nada. bizarro. Sou um estrangeiro, tenho que aceitar as regras do país que eu estava vivendo. Beleza. Uhum. Então, o meu tutor, para você ter uma ideia, que é um cara esquerdista, mas não é nenhum idiota. Às vezes eu conversava de Bolsonaro com ele, mas ele dizia assim: não, Adriano, as pessoas do seu país são contra ele. Eu dizia: mestre, o senhor está completamente equivocado. As pessoas do meu país amam Bolsonaro. O que passa para você aqui na televisão da Europa é que o povo odeia ele, mas não é. São imagens manipuladas, são informações manipuladas. E aí eu tinha que dizer para ele, explicar tudo. Um exemplo: porque seu presidente foi uma porcaria durante a pandemia. Aí eu cheguei para ele e falei: mestre, o senhor sabia que o presidente Bolsonaro foi impedido de agir pelo Supremo Tribunal Federal? Não sabia, não. Pois é, o senhor quer que eu mostre aqui 500 matérias de YouTube, de meios de comunicação como o JCO e outros, Brado Rádio, Brado Jornal? Você quer que eu mostre aqui para o senhor, para provar o que eu estou lhe dizendo? Aí abria, mostrava para ele: aqui, ó, lê aqui, está em português, mas o senhor entende.
Então, a imagem do presidente lá fora é totalmente deturpada, tudo que sai de Bolsonaro é totalmente deturpado, sempre mentiras, mas a gente espera que as coisas melhorem, como sou otimista, sou otimista.